Olá, bem-vindo ao Ponto do Crochê. No tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês os pontos básicos para realizarmos essas circunferências que são a base do amigurumi. Se você tem gostado do Ponto do Crochê, deixa seu like aí e se inscreva no canal para receber as novidades. E agora eu vou explicar para vocês o passo a passo desse círculo básico que é a base dos amigurumis. O amigurumi, na verdade, ele é feito todo de ponto baixo. E esse ponto baixo, nós vamos dar forma, ou formas circulares, ou formas cilíndricas, para a gente poder fazer os nossos bichinhos, né? Que são muito fofos. Então, a gente precisa aprender a fazer essa modelagem. Ou seja, como que eu vou fazer o meu ponto de forma que eu possa fazer essa circunferência? E essa circunferência aqui, ela é toda feita com aumento e diminuições. Como eu posso fazer um cilindro dessa forma para que eu possa fazer algum projeto que tenha uma perna, como esse caso aqui, que é um chifrinho de uma girafa, como eu posso modelar? Simplesmente aprendendo a fazer o ponto baixo, para quem não sabe, e depois do ponto baixo, saber modelar esse ponto baixo, ou seja, saber fazer os aumentos e as diminuições. No tutorial de hoje, eu vou ensinar para vocês como que nós vamos fazer esse círculo aqui básico, que é a base de vários amigurumi. No caso aqui, é a base de uma frutinha, mas pode ser a base de vários bichinhos, praticamente todos os bichinhos que nós vamos fazer vai ter essa circunferência básica. E o que vai diferenciar uma circunferência da outra é a quantidade de pontos que nós vamos fazer. Então, por exemplo, aqui, olha, nós temos duas carreiras, né? Feita uma com 6, outra com 12. E eu tenho esse tamanho. Aqui eu tenho mais um pouquinho de carreiras e eu tenho esse tamanho. Então, o nosso projeto ele vai ser feito de acordo com o número de carreiras. Então, eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Aqui eu tenho o cilindro, né? Que é feito, começa com o nosso ponto circular, que eu vou ensinar hoje para vocês. E depois a gente vai continuando sem fazer aumento nenhum, mudando de cor, que também a gente vai aprender durante as aulas. E a gente vai mudando de cor e nós vamos modelando, então, esse cilindro. Então, o amigurumi, né? É uma técnica que foi bem aperfeiçoada pelos japoneses na década de 80, e ela é basicamente isso, cilindro e circunferências para a gente montar os nossos bichinhos. Então, eu vou ensinar nesse vídeo de hoje o passo a passo, como que nós vamos fazer esse círculo básico inicial. Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês a fazer essa frutinha aqui, que é um porta-alfinetes. Por quê? Porque nessa frutinha nós temos aqui os aumentos, que nós vamos fazer igual que eu vou ensinar nessa aula. Nós temos a continuação feito sem nenhum aumento, os pontos feitos sem aumento, e depois nós temos as diminuições que correspondem exatamente aos aumentos que nós fizemos aqui. Então, nessa aula de hoje, circunferência básica para amigurumi. Na próxima aula, diminuições para amigurumi. Então, o ponto, antes de eu iniciar a falar aqui, o ponto que nós vamos fazer é o ponto baixo em todos os nossos projetos. Como é que é feito o ponto baixo, para quem não sabe? Nós vamos fazer uma laçada e tirar 2. Vamos introduzir, puxar uma laçada e tirar 2. Nós vamos introduzir, tirar uma laçada e tirar 2. Quando a gente desejar fazer um aumento, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo lugar. E assim, dessa forma, o que a gente fez? Nós fizemos um aumento. Então, para fazer essa circunferência, nós vamos sempre a cada carreira fazer um aumento, para que a gente tenha essa circunferência aumentando e a quantidade de pontos também aumentando. Então, o aumento é feito com 2 pontos juntos. Para iniciar também o nosso projeto, a gente precisa fazer um anel mágico. Então, o anel mágico é para que a gente não tenha aquela correntinha, né?
Então, se a gente for fazer da maneira clássica, nós vamos fazer aqui uma correntinha e começar a fazer. E isso vai fazer com que fique um espacinho aqui. E não pode ficar espacinho, senão a nossa manta acrílica que a gente colocar, ela vai sair por esse espacinho. Então, a gente faz o anel mágico, que nada mais é do que uma alça que a gente faz. A gente pega essa laçada aqui por dentro e a gente prende essa laçada. E a partir daqui, então, ó, nós podemos apertar o nosso anel mágico e podemos aqui, então, fazer os nossos pontos básicos. Então, nós vamos iniciar sempre a nossa circunferência com esse anel mágico e fazendo os nossos pontos baixos, que é esse ponto que a gente tira a laçadinha depois. Não tem laçada e depois eu tiro 2. Então, eu vou ensinar para vocês isso aqui desde o início, para que a gente tenha a quantidade de pontos certinhos para cada carreira que nós vamos fazer. Vamos lá? Vamos aprender, então, a fazer essa circunferência básica, que é o princípio básico do amigurumi. Eles se iniciam da mesma forma. Então, a primeira parte, assim, para quem está começando, é fazer um anel mágico. Então, aqui eu vou fazer o meu anel mágico, né? E vou pegar aqui o meu ponto e vou fazer o meu primeiro pontinho. Então, essa é a base de quase todos bichinhos e projetos que a gente deseja fazer. Então, dentro desse primeiro anel, nós vamos executar 6 pontos baixos. Então, eu já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a partir daí, eu vou apertar aqui o meu fio mágico e agora sim eu tenho os meus pontinhos. A outra dificuldade que eu sempre tive aqui em ler as receitas é saber a dimensão em que cada ponto tem. Então, ou cada carreira tem. Então, aqui eu tenho uma dimensão com 6 bem pequenininha. E eu estou trabalhando com a linha de amigurumi com agulha 3. Lógico que isso pode ter uma alteração dependendo do ponto e da linha que você está se usando. Mas eu vou pegar minha reguinha aqui, olha, e eu fazendo com essa linha aqui de amigurumi com 6, eu tenho mais ou menos 1 centímetro, né? Aqui, ó, 1 centímetro de largura. Então, isso é interessante, por quê? Porque às vezes eu sinto dificuldade. Ah, eu quero fazer um olhinho. Bom, eu faço um olhinho com uma carreira, com 2 carreiras, qual é a dimensão que tem? Então, aqui, ó, de 1 em 1 centímetro, eu vou colocar aqui, fazendo 6 pontinhos no anel mágico, eu tenho 1 centímetro. Então, aqui nós vamos fazer, na segunda carreira, o meu circular básico, eu vou fazer 2 pontos em cada carreira, em cada ponto dos meus 6 pontos anteriores. No final dessa carreira, a gente tem que ter 12. Então, aqui eu já contei, eu tenho 12. Eu vou medir. E o que que acontece? Então, eu vou colocar aqui, eu tenho praticamente 2 centímetros. Então, eu finalizei aqui a minha carreira fazendo 2 em cada pontinho e terminei minha carreira com 12. A próxima carreira, vou colocar aqui o meu marcador, nós vamos trabalhar um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Então, eu já fiz aqui um ponto e agora vou fazer um aumento. Um ponto e um aumento. Então, fazendo nessa carreirinha, depois que eu fiz as 12, um ponto e um aumento, nós fizemos, então, 18. Quando eu vou fazer aqui, vou medir o tamanho, essa
ela vai ficar mais ou menos com 2 centímetros, quase com 3 centímetros. Então, quando a gente termina essa carreirinha com 18, nós ficamos com 3 centímetros. Bom, agora vamos fazer a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira, eu vou fazer um aumento diferente. Então, eu vou fazer uma, vou botar meu prendedor, duas e um aumento. Uma, duas e um aumento. Ao final dessa carreira, nós vamos ficar com 24 pontos. Então, ao final dessa carreira, nós temos 24 pontos e temos 3 centímetros e meio. Bom, vamos fazer a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer, então, nós fizemos aqui 3 aumentos, né? 3 e um aumento. Não, 2 e um aumento. A próxima carreira, nós vamos fazer 3 e um aumento. 1, 2, 3. Vou colocar aqui o meu marcador. E vou fazer, então, o meu aumento. 1, 2, 3 e mais um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou estar com 30 pontos. Três e um aumento. E aqui, meu último aumento. Então, vou medir. E eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. 4 centímetros e meio. Então, assim, o que eu quis mostrar aqui para vocês, que a gente pode fazer, né, a nossa dimensão, mais ou menos cada carreirinha dessa daqui corresponde com essa linha, com o meu ponto, mais ou menos meio centímetro. Então, a gente já pode calcular quantos centímetros a gente quer de circunferência. Então, eu vou fazer mais uma carreirinha, e agora a carreirinha, que é a nossa sexta carreira, eu vou fazer com 4 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro, 4 pontos baixos. Dois, já fiz um, né? 1, 2, 3, 4 e um aumento. Ao final dessa carreira, nós vamos ter 36 pontos. E um aumento. E mais um aumento. E um aumento.
4 e um aumento até o final. E ao final dessa sexta carreira, nós vamos ter 36 pontos. Então, terminei essa minha sexta carreira com 36 pontos. Vou para a sétima carreira e agora eu vou pular 5 pontos baixos e um aumento. A sétima carreira, nós vamos fazer com 5 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui 1, 5 e um aumento. Tá? Então, eu vou fazer essa carreira toda assim. Quando eu terminar essa carreira, nós vamos estar com 42 pontos a toda a volta. E aí, eu vou medir os centímetros aqui pra gente poder ficar sempre correlacionando a quantidade de carreira, a quantidade de pontos com a quantidade, o tamanho que a gente vai ter. Então, terminei aqui a minha sétima carreira e nós temos aqui, ó, praticamente 6 centímetros de diâmetro. Então agora eu vou fazer a minha oitava carreira, né? Eu tenho 42 pontos aqui. Vou fazer a minha oitava carreira com 6 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer aqui mais um. Vou botar o meu marcador. Dois. Três, 4, 5, 6 e um aumento. Mais 6 pontos, 1, 2. Então, terminei aqui a minha oitava carreira, né? Fazendo um aumento a cada 6 pontos. E eu vou medir aqui, eu tenho mais ou menos 7 centímetros. 7 centímetros mais ou menos, 6 centímetros, 0,8, 7 centímetros de tamanho aqui da nossa, dessas carreiras feitas até a oitava. Agora eu vou fazer a nona, e a nona eu vou fazer 7 pontos e um aumento. Essa parte aqui, esse primeiro tutorial que eu estou ensinando para vocês como fazer essa circunferência básica para amigurumi. Então, vou fazer 1, 2, 3, 7, e aí sim, 2 pontos juntos, vou fazer um aumento. Vou fazer de novo 1. Então, a partir de agora, essa é a nossa circunferência. Se eu quiser trabalhar menos, e posso trabalhar com mais, vai depender do nosso projeto. Então, a partir daqui, a gente já tem, né? Passei aí as dimensões que vocês têm, vocês já sabem que é mais ou menos meio centímetro que tem de cada carreira que a gente faz. Então, isso aqui eu já medi, dá mais ou menos meio, um pouquinho menos. Então, se a gente faz meio aqui do outro lado, a gente faz 1 centímetro, um pouquinho menos, a cada volta toda que a gente faz. Isso é interessante para a gente poder já fazer o nosso projeto. Às vezes a gente já tem um amigurumi que é muito pequenininho, a gente quer aumentar, então a gente já sabe quantas carreiras nós precisamos fazer para fazer aquele projeto um pouquinho maior ou um pouquinho menor, para ajustar aquele ponto. Senão a gente vai ficar sempre dependente da receita que alguém nos dá. Então a gente pode criar a partir desses pontos básicos qualquer amigurumi que vocês visualizem. Na próxima aula eu vou falar sobre diminuições. Aguardo vocês aqui no canal. Muito obrigada.